Eu sou Jaiane Miranda, sou bióloga, mestre em genética e vou ministrar para você o módulo de Biologia Molecular e Aplicações em Biotecnologia. Então, eu fiz um breve apanhado do conteúdo programado para esse módulo. Foi dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai ver assuntos base, né, de biologia molecular, que vai dar a base mesmo para os outros 2 blocos. No segundo bloco, a gente vai ver algumas técnicas em biologia molecular, vamos ver organismos geneticamente modificados, células-tronco, terapia gênica. E no terceiro módulo, vamos ver áreas promissoras dentro da biologia molecular e com assuntos de biotecnologia. E dentro dessas áreas também alguns tópicos mais relacionados. Por exemplo, dentro de bioinformática, vamos ver aí bibliotecas de DNA e sequenciamento de RNA. Dentro de genética forense, a gente já vai introduzir também polimorfismos genéticos, que é um tópico que cai bem dentro dessa área. E aí, nessa primeira aula, vamos falar fazer uma revisão, né, dos termos de genética básica e a estrutura dos ácidos nucleicos. Nos cursos de saúde, geralmente já abrange algo de genética básica, então vamos rever para que esse conteúdo esteja mais fresco, esteja mais recente na memória para dar base para o que vem depois, né? Então, nesse sentido, a vida, ela depende da capacidade da célula de armazenar, recuperar e traduzir as instruções genéticas. Essas informações genéticas, elas são passadas, né, de forma hereditária de uma célula para as células filhas por meio da divisão celular e também de uma geração a outra, de um organismo a outro, por meio do processo de reprodução, né, das células reprodutivas. E essas informações genéticas, elas estão contidas nos genes. Os genes são, então, os elementos que abrigam as informações que vão determinar todas as características de uma espécie como um todo ou de um organismo. Essas características são aquelas características visíveis, né, que a gente consegue visualizar em um ser humano, por exemplo, ou características que não podemos visualizar, mas que estão ali, que fazem parte do metabolismo, do funcionamento daquele organismo. Então pense aí, é uma quantidade gigante de informação genética para que todo um organismo, do simples ao mais complexo, possa funcionar. Então, como que toda essa informação vai caber dentro de uma célula? Mais ainda, como que essa célula vai fazer essa transmissão de forma tão fiel, né, para as suas células filhas, para as demais células que vão compor o organismo? E que molécula teria essa capacidade? Então, a gente está falando do DNA, mas o DNA, assim como o RNA, é um tipo de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles recebem esse nome, primeiramente devido à sua natureza ácida, né? Quando se estuda lá em bioquímica os ácidos e as bases, né? Temos os ácidos que têm íons de hidrogênio em maior quantidade, né? E nucleicos com relação ao núcleo, porque inicialmente se acreditava que essas moléculas, os ácidos nucleicos, eles estavam unicamente no núcleo. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, que o DNA ele está principalmente no núcleo, mas ele pode estar no citoplasma também, dentro de algumas organelas, né, que é o caso das mitocôndrias e dos cloroplastos. E no caso do RNA, também existem alguns tipos de RNA que estão, na verdade, em maior quantidade até no citoplasma do que no núcleo. Mas inicialmente se acreditava que estivesse apenas no núcleo da célula. Então, os ácidos nucleicos são fundamentais para o controle dos processos vitais básicos. E os ácidos nucleicos são, então, responsáveis pelo armazenamento, transmissão e pelo processamento de informações genéticas. Então, a gente está falando de guardar a informação genética, de passá-la, né, por meio da reprodução. E quando a gente fala de processamento, estamos falando de controle do metabolismo, coordenação de síntese e determinação de todas as demais características desse organismo. E aí são 2 tipos, né, de ácidos nucleicos, como foi falado agora há pouco, o DNA e o RNA. O DNA e o RNA são moléculas chamadas polinucleotídeos porque são formadas por várias unidades de nucleotídeos. Imaginem que é como se essas moléculas fossem uma parede de tijolos, né? E aí, essa parede de tijolos é formada por vários tijolos ali unidos pelo cimento. Então, é como se essas moléculas fossem formadas por vários nucleotídeos. Esses nucleotídeos seriam justamente esses tijolos da molécula, né? Então, teria ali
um cimento, uma espécie de, que no caso a gente vai ver que são ligações químicas que unem esses tijolinhos, que unem esses nucleotídeos. E aí esse nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, né? Um carboidrato, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. São 3 componentes desses nucleotídeos, dessa base para formar as moléculas DNA e RNA. Esses nucleotídeos, eles estão, imaginem, né? Essa foi a imagem que eu mostrei no slide anterior, né? É um DNA, uma imagem que não é incomum, né? Muita gente, todo mundo já deve conhecer, já deve ter visto. E quando a gente desenovela esse espiral aqui, que está girado, ó, em torno, né, em uma espiral, quando a gente desenovela, temos mais ou menos uma representação assim, de 2 cadeias lineares, né? E aí, os nucleotídeos, olha, aqui tem um nucleotídeo ligado a um outro, mas aqui embaixo, todos eles com 3 componentes, fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E no outro lado também, porque aqui, no caso, a gente está falando de DNA. Se fosse o RNA, seria só um lado dessa molécula estirada, né? Desenovelada. E aí, falando da pentose, né? Do carboidrato, cada um dos 2 tipos de ácidos nucleicos tem um tipo diferente de pentose. No caso do DNA, essa pentose, ela recebe o nome de desoxirribose. E no caso do RNA, essa pentose recebe o nome de ribose. Qual a diferença dos 2? Basicamente, a diferença está aqui, nesse grupo hidroxila presente apenas na ribose, né? Apenas no RNA. Então, o que significa isso na prática? Na prática, isso significa que o RNA, por ter essa hidroxila a mais, é uma molécula mais instável do que o DNA, né? Então, a hidroxila é um grupo químico que acaba fazendo reação com uma grande quantidade de moléculas, bem maior do que apenas um hidrogênio livre. Então, por isso faz com que o RNA esteja sujeito a sofrer reação, principalmente reação de oxidação, com uma maior predisposição com relação ao DNA, né? Então, laboratórios, por exemplo, que trabalham com RNA, precisam de cuidados de biossegurança mais eficazes, porque o RNA ele está mais sujeito a sofrer oxidação, a se degradar, e aí qualquer contaminação pode colocar todo o experimento por água abaixo, né? Então, essa é a principal diferença entre as 2 moléculas de pentose, né? A desoxirribose, que dá o nome do DNA, ácido desoxirribonucleico, e o de RNA, ácido ribonucleico. Essa é uma outra imagem também da pentose, do DNA e do RNA, porém mostrando apenas os números. O que eu quero que vocês percebam nessa imagem é apenas os números do carbono no anel aromático aqui, né? Essa numeração é importante? Nem tanto. Eu quero que vocês percebam apenas com relação ao carbono 5 e ao carbono 3, porque vocês vão precisar dessa informação mais à frente, quando a gente for falar do sentido da fita, né? Então, vejam, olha, o carbono 2 aqui é o que liga, no caso, o hidrogênio livre, no caso do DNA, e no caso do RNA, liga a hidroxila. Mas apenas, isso não é tão relevante assim, né? Vocês precisam saber mais dessa questão da hidroxila mesmo, não com relação ao carbono. Já um vai ser onde vai se ligar a base nitrogenada, né? O carbono 5 da pentose é onde se liga o fosfato. Ele liga o fosfato, lembrem, o nucleotídeo é formado por 3 componentes, o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então, o carbono 5 está ligado ao grupo fosfato daquele nucleotídeo. Já o carbono 3, aqui embaixo, é como se fosse o encontro do cimento com o próximo tijolinho, sabe? O carbono 3 é justamente onde vai acontecer a reação química para ligar um nucleotídeo no outro e formar a fita, certo? Então, é basicamente isso a informação que eu quero que você tire dessa imagem. Aqui são os 5 tipos de base nitrogenadas, né? Os nucleotídeos, eles podem ter 5 tipos diferentes de base. Essas bases, elas são de 2 grupos, né? Tem o grupo das purinas, que são os grupos que têm 2 anéis aromáticos, a guanina e a adenina, e o grupo das pirimidinas, que tem apenas um anel aromático, que é o caso da timina, citosina e uracila. Dessas 5 bases, essas 3 centrais aqui, separadas por essas barreiras, né? Elas são em comum tanto no DNA quanto no RNA.
E essas duas bases das extremidades, elas são específicas, né? A timina acontece apenas no DNA e a uracila apenas no RNA. Entre a pentose e a base nitrogenada, acontece uma ligação covalente do tipo beta-glicosídica. É uma ligação mais forte, né? Entre as ligações químicas. Um pouco mais forte. Ela acontece aqui e quando a gente tem esses dois componentes ligados, sem o grupo fosfato ainda, não é um nucleotídeo, é uma outra molécula chamada nucleosídeo. O nucleotídeo só é caracterizado quando existe um grupamento fosfato aqui, também ligado a essa molécula. Ligado por uma ligação fosfodiéster, que é também uma ligação mais forte, vamos dizer assim, né? Ele também, além de ligar o fosfato à pentose, também liga os nucleotídeos de uma mesma fita. É o tipo de ligação que vai ligar esse nucleotídeo ao próximo, fazendo a cadeia tanto de DNA quanto de RNA. Falando mais especificamente agora do DNA, né? O nome correto é ácido desoxirribonucleico, né? E o DNA, um outro conceito para essa molécula é que é um polinucleotídeo de fita dupla associado a proteínas. Isso acontece em vivo, né? Em vivo o DNA está sempre associado a proteínas, que são as histonas. Vamos falar mais dela nos próximos slides. Ou seja, nesse sentido, a gente fala então que o DNA é uma nucleoproteína, um nucleotídeo ou um ácido nucleico associado a proteínas. Isso em vivo. Porque in vitro, nos laboratórios que fazem o manuseio, né, da molécula de DNA, na verdade, geralmente, para fazer essas análises, precisa, e um dos objetivos é justamente que isole o DNA. Então, dentro dessa substância contendo DNA, vão ser colocadas também outros componentes que degradam proteínas, que degradam RNA, para que essa associação seja desfeita e possa se isolar apenas o DNA. Então, essa associação do DNA com proteínas é algo que acontece em vivo, certo? E gene, um outro conceito, a gente viu um conceito bem básico de gene lá nos primeiros slides, mas um outro conceito um pouco mais elaborado é que gene refere-se a um segmento de DNA que contém a informação necessária para um produto final. Esse produto final pode ser uma proteína ou um RNA funcional. E vamos falar um pouco mais de RNA funcional também, logo mais. E aí, quando a gente fala de genes, estamos falando também das suas regiões flanqueadoras. O que é isso, né? Então, pensem aqui, fiz uma representação de uma molécula de um segmento de DNA que contém um gene, certo? Tudo isso é o gene. Se a gente for parar para pensar, a informação genética propriamente dita desse gene, vamos imaginar que esse gene codifica uma proteína que faz parte do metabolismo de uma vitamina, né, de um nutriente. E aí, a informação para gerar esse produto final, que é uma proteína, ela está aqui, só nessa parte amarela do gene, que vai gerar esse produto final aqui. Então, o que é todo esse excesso de informações? O que são essa parte inicial, chamada de promotor, essas outras partes aqui chamadas de intron, e essa parte final aqui chamada terminador. Que também fazem parte do gene. Então, o promotor é uma sequência, na verdade, pode ser mais sequências, né? Que servem para iniciar o processo, né? Seja ele o processo de transcrição. Então, aqui nessa parte do promotor é que vão se acoplar as proteínas, as moléculas envolvidas nesse processo. Aqui vai haver o reconhecimento. Como se ele dissesse, olha, é aqui que começa, é aqui que está a informação que você procura, pode iniciar. Então, ele está dando o start, né? Os exons, como eu já falei, é justamente onde está contida a informação genética propriamente dita, é ela que vai passar a informação até o produto final. Os introns são sequências que estão intercaladas com os exons, não existe um padrão. Não é um exon, para cada exon tem um intron, não. Um gene pode ter inúmeros exons e inúmeros introns sem um padrão certo, né? Não tem uma quantidade limitada. Pode ser também que os exons sejam maiores que os introns, pode ser que os introns sejam sequências maiores do que os exons, né? Vamos falar mais dele também em outras aulas. Mas eles são retirados da molécula justamente para gerar essa informação final. Então, por que ele está aqui?
A função dele, ele tem função de estruturação, né, e também de regulação. Então, os introns, a gente vai falar mais da função de regulação também, mas pensem a princípio que, por mais que haja mecanismos de reparo no DNA, sempre pode acontecer de passar mutações, né, de acontecerem mutações do DNA. Então, por que nós, seres humanos, não estamos tendo, por exemplo, doenças genéticas o tempo todo se acontecem mutações no nosso DNA? Justamente porque essas mutações, elas acontecem principalmente em regiões que não são gênicas, que não vão codificar uma informação. Então, por isso que nós toleramos um certo grau de mutação no nosso DNA sem que necessariamente acarrete uma consequência. Então, os introns, eles estão ali para acoplar um pouco dessas mutações. Então, se vai passar um erro, né, no DNA e ele cai em um intron, então tá tudo bem. A informação dentro do exon, ela tá segura. Ela consegue ser passada sem erro. Mas se cai em um exon, aí sim podemos ter um problema. Vamos falar mais disso também na aula de mutação. Certo? Então, essa é uma das funções dos introns. A gente vai ver mais nas próximas aulas. E aqui, esse último segmento é o terminador. O que é isso aqui? Essa sequência é uma sequência de reconhecimento. É como se dissesse, olha, parou aqui. A informação genética, ela já cessou, né? Ela veio até aqui, para frente, não tem mais informação genética. Então, ela dá o stop final, né? Para parar a transcrição, no caso, né? Então, quando falamos de genes, estamos falando de todas essas sequências. E não apenas do que realmente, de fato, codifica a informação genética. Estamos falando também do que regula essa informação. Continuando, então, o genoma seria o conjunto total de informação genética, incluindo sequências gênicas e não gênicas do DNA ou RNA, no caso dos vírus, como, por exemplo, o coronavírus, né? Seu genoma está contido na molécula de RNA. E sequências gênicas e não gênicas. Sequências gênicas a gente já viu, né, no slide anterior. E sequências não gênicas é justamente o DNA, as moléculas do DNA que compõem nosso genoma, elas são principalmente, nem toda essa molécula é composta de informação genética, né? Algumas delas são sequências que não vão codificar nada, que não vão gerar um produto final, nenhuma proteína, nenhuma RNA funcional. Então, por que elas estão ali? Até um tempo atrás, elas eram chamadas de DNA lixo. Não se conhecia, não se sabia a função dessa sequência que estava ali e não gerava nada. Hoje já se sabe que esse DNA não gênico, né, chamado de DNA lixo, na verdade faz parte principalmente tem função principalmente estrutural e de regulação. Só para citar um exemplo, a gente tem sequências nas extremidades do cromossomo, né, dos cromossomos, que são chamadas de telômeros. Essas sequências são sequências muito repetitivas, que estão ali no final dos cromossomos, da molécula de DNA, né? E não geram nada. Geralmente não tem gene ali nos telômeros, nem não codificam nada. Então, a função dos telômeros é proteção. É como se estivesse protegendo a extremidade dessa molécula de DNA. Pensem nos telômeros como se fosse um cadarço. No cadarço, na ponta final do cadarço, tem aquele plástico envolto que protege a extremidade final do cadarço. Se não tivesse ele, o cadarço ia se desfazendo, né? Com mais rapidez. Então, o telômero é como se fosse aquele plástico. Com o tempo, o plástico vai se desgastando e o cadarço vai aparecendo a extremidade dele e ele vai se desfazendo. Da mesma forma é o DNA. Com o tempo, à medida que crescemos e envelhecemos, os telômeros eles vão sendo gastos e aí sim o DNA começa a estar mais susceptível a erros, a degradação. Por isso que acontecem algumas doenças degenerativas com a idade, certo? E genômica é a ciência, então, que estuda os genomas dos organismos a partir do seu sequenciamento completo. Então, características do DNA. Então, o DNA, ele apresenta-se, como já foi falado, apresenta-se como uma fita dupla, né, formando uma dupla hélice que vai ser virada para a direita. Essa fita dupla hélice, ela tem polaridade e tem complementariedade. Tem polaridade no sentido de serem antiparalelas, né? Uma vai para um sentido e a outra para o outro. É como se fosse uma via, pense em uma avenida onde os carros seguem nos dois fluxos, né? Um fluxo
vai numa direção e o outro na direção contrária. Então, eles são antiparalelas. Da mesma forma, é a fita de DNA, né? Uma fita vai no sentido e a outra no outro. E complementares no sentido de que, onde há para todo nucleotídeo de adenina, em um lado da fita, vamos ter um nucleotídeo correspondente, que é o de timina. Então, a adenina sempre está ligada à timina e citosina sempre está ligada à guanina. Então, com base nessa informação, sempre que a gente tem uma única fita de DNA, conseguimos estimar qual é a sequência da fita seguinte, justamente porque onde tem um A, naquela fita molde, na fita correspondente vai ter um T. Onde tiver um G, que é a guanina, vai ter um C na seguinte, que é a citosina. Então, por essa informação é que podemos dizer que o DNA é uma dupla fita que também tem complementariedade. E esse é o modelo proposto por Watson e Crick em 1953. Watson e Crick são esses dois caras aqui, os dois primeiros no quarteto. Eles receberam o prêmio Nobel, juntamente com Wilkins, né, por essa informação, por terem desvendado esse mistério que outros cientistas também já estavam tentando, procurando explicar como acontecia, como era a estrutura do DNA e como que essa estrutura conseguia guardar a informação genética. Né? Até então tinha algumas informações acarretadas. Por exemplo, já sabia que o DNA continha essas duas partes fixas, que são as partes de pentose e fosfato, e uma parte variável no nucleotídeo, que é justamente as bases nitrogenadas. Então, a única parte variável do DNA era essas bases nitrogenadas. Por isso que acreditava que a informação genética, de alguma forma, estivesse contida nas bases nitrogenadas, né? Nas letrinhas, no A, T, C, G. Mas não se sabia como. Também já se sabia que a quantidade de adenina era sempre igual à de timina e a de citosina era sempre igual à de guanina. Então, a partir daí, também foi sugerido que poderia estar havendo um pareamento entre essas bases, né? Então, juntando essas informações que já eram comprovadas e com as informações seguintes, né, que eles estudavam, então conseguiram então propor o modelo que é usado até hoje, né, o modelo da estrutura do DNA. E quem é essa mulher que está aí no final do quarteto? Essa mulher é Rosalind Franklin, foi ela que fez essa fotografia aqui, que é uma fotografia do DNA por difração de raio-x. Essa imagem foi o que deu base para que o Watson e Crick conseguissem formular todas as suas teorias e lançar, de fato, o artigo na Nature com a estrutura do DNA e explicando como que essa molécula poderia realmente, de fato, conter as informações genéticas. Então, foi ela que fez essa imagem que deu base para tudo. Mas ela, só por curiosidade, ela morreu antes de saber que sua imagem, que foi a base para tudo isso, gerou o prêmio Nobel para esses outros 3 caras. Ela nem sabia que a sua imagem tinha sido mostrada para eles. Foi um conflito aí, até hoje, algumas pessoas, quando estudam esse assunto, tomam partido, acham que ela foi injustiçada, mas enfim. Então, como que essa imagem tão confusa, a gente olha para ela e não consegue perceber muita coisa, né? Como que, a partir dela, foi possível tirar tantas interpretações? Então, vejam aqui esse outro slide, onde mostra que, por essa imagem, é possível perceber que existia uma fita em espiral, né? Um dos pontos do DNA, que ela é uma fita em espiral, ela está em espiral. Aqui, com essa outra imagem aqui, foi possível perceber a distância entre uma volta e outra do espiral, que isso foi importante para a estrutura, para gerar a estrutura do DNA, para formular, né? Também foi possível perceber quantos nucleotídeos existiam nesse espiral e, principalmente, que, na verdade, se tratavam de 2 fitas em espiral. Então, tudo isso foi possível perceber com base naquela imagem. Outras características do DNA que a gente já viu também, né? Apresenta a pentose, que é a desoxirribose com exclusividade, e também a timina com exclusividade. Então, desoxirribose e timina são típicas do DNA. Outro ponto é que o DNA promove a duplicação ou replicação, ou seja, sintetiza cópias idênticas de si mesmo. Pensem nessa imagem aqui como se está acontecendo uma duplicação aqui. Temos aqui começou agora, uma molécula de DNA, né, que se separou e aí uma delas está servindo de molde para gerar uma outra,
certo? Da mesma forma, essa outra poderia também servir de molde para uma outra fita. Então, partindo de uma molécula de DNA, poderíamos ter outras duas. Isso é a duplicação, a grosso modo, né? Claro que vai estar envolvido várias outras moléculas nesse processo, que é assunto para uma próxima aula. E também promove a transcrição, que seria a síntese de moléculas de RNA mensageiro. Usando essa mesma imagem, vamos pensar agora que essa molécula de DNA se separou e uma delas está servindo de molde para gerar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro está lá no núcleo, né, onde está o DNA. Esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma para gerar um produto final, que é a proteína. Vai servir de molde para gerar uma proteína. Então, isso é a transcrição. É um processo parecido com a duplicação, porém envolve uma maquinaria, né, celular bem diferente, né? São outras proteínas, outras enzimas que fazem parte do processo. E o último ponto é que o DNA é encontrado em maior quantidade no núcleo. No citoplasma a gente tem o DNA, né, apenas das organelas, né, do citoplasma, da mitocôndria e dos cloroplastos, no caso dos vegetais. Então, nesse slide a gente vai aprender como que dá a nomenclatura do sentido da fita de DNA, né? Vai usar a informação lá daquele slide anterior sobre a numeração dos carbonos. Então, o DNA, as suas fitas, nas duas extremidades, né? Então, no caso, são 4 extremidades. Cada uma das duas fitas, elas recebem a terminação de 5 linhas, terminação 5 linhas ou 3 linhas, tanto em um sentido quanto no outro. O que determina isso? O último carbono da pentose que está ali. Por exemplo, aqui é a última pentose dessa molécula. Essa pentose, o carbono 5 está aqui ligado ao fosfato. Então, esse é a extremidade 5, linha terminal. Do outro lado, temos o carbono 3 livre dentro dessa pentose. Então, é isso que dá a nomenclatura dessa extremidade, que é a 3 linha. Então, se essa daqui está no sentido 5 linha para 3 linha, a outra que é antiparalela, como a gente viu, né? Pensando na avenida, um carro vem num sentido, outro no outro. Então, a outra está no sentido oposto. Então, se lá tá, aqui embaixo é 3 linha, nessa outra aqui é 5 linha, porque é o carbono 5 que está aqui por último, ligado ao grupo fosfato. E aqui em cima tem um carbono 3 ligado à hidroxila livre, certo? E aí, desses dois sentidos, 5 linha, 3 linha, o que se considera padrão quando a gente vai lá nos bancos de dados e procura lá, sei lá, sequência da proteína, de uma proteína tal. Vamos pesquisar no grupo no banco de dados a sequência de uma proteína, porque a gente vai fazer uma coisa de bioinformática, um trabalho de bioinformática com essa sequência. Vamos fazer alinhamento, enfim, vamos trabalhar com essa sequência, então a gente vai pegar a sequência pronta do banco de dados. Quando vai lá no banco de dados pegar essa sequência, a informação que tem lá, ela está sempre nesse sentido, é padrão sempre utilizar o sentido 5 linha para 3 linha, e não o outro, né, 3 linha para 5 linha. Por que esse é o sentido padrão e não o outro? Porque quando vamos estudar replicação, é nesse sentido que a fita cresce. Sempre que vai chegar um nucleotídeo a mais para incorporar essa molécula, né, na cadeia, ele sempre vai chegar por aqui, pelo carbono 3' livre, pelo carbono livre, que é o carbono 3, livre na molécula. Nunca vai ser adicionado aqui em cima. Então, ele cresce de cima para baixo, no sentido de 5 linha para 3 linha. Por isso que esse é o consenso do sentido padrão para o DNA, certo? E o DNA ele é uma molécula bastante estável, né? Tanto que perdurou ao longo do tempo, né? Como a molécula que guardou ali toda essa informação genética. E por que isso acontece? Essa estabilidade do DNA é em parte devido às suas ligações e interações químicas que acontecem nessa molécula. Vejam aqui essa imagem, né? Temos ligações covalentes, que são ligações consideravelmente fortes, né? Ligações químicas fortes, em toda a cadeia externa da molécula DNA, ligações do tipo beta-glicosídica e também ligações fosfodiéster, como a gente já viu antes. E no centro da molécula, onde encontra-se os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, essas bases elas estão pareadas e interagem também com outro tipo de interação química, que são as pontes de hidrogênio, que também são
interações mais fracas, né? São mais fáceis de se romper, mas que também contribuem para dar estabilidade a essa molécula. Então, com base nessas ligações, o DNA ele forma uma estrutura que dá um empilhamento hidrofóbico. Isso significa que a cadeia de pentose e fosfato, elas estão na extremidade e é a parte hidrofílica, né, que interage ali com o meio celular, que é o meio aquoso, e as bases nitrogenadas, elas estão no centro, justamente porque as bases nitrogenadas é a parte hidrofóbica, é a parte que não... pensem no óleo e na água, né? Quando a gente bota óleo e água num copo, o óleo se mistura e fica o mínimo possível em contato com a água. Então, da mesma forma que as bases nitrogenadas no centro da cadeia vão ficar o mínimo possível em contato com esse meio aquoso, que é o meio celular, certo? Então, esse empilhamento hidrofóbico é muito importante para a estabilidade da molécula de DNA. Já o RNA é mais um ponto que contribui para a sua instabilidade, que não tem esse empilhamento hidrofóbico e aí está mais susceptível a sofrer reações. Esse outro ponto aqui é sobre a desnaturação e renaturação, que são processos normais que acontecem dentro da célula, e principalmente para quando vai acontecer a duplicação e a transcrição. Então, a gente está falando de desnaturação no sentido de romper as pontes de hidrogênio entre as cadeias, né, complementares, que são ali o tipo de interação que está acontecendo entre as bases nitrogenadas. Então, essas pontes de hidrogênio, lembra que eu falei que são interações mais fracas? Justamente são essas pontes que se rompem para que a cadeia possa se abrir, né? E a renaturação é quando essas pontes são refeitas. Elas são desfeitas por algum objetivo. Elas podem ser desfeitas porque vai acontecer um processo de duplicação, podem ser desfeitas porque vai acontecer a transcrição. E aí, isso em vivo, né? E aí, quando esse objetivo ele é satisfeito, elas voltam a se renaturar e se enovelam. Porque se elas não se enovelassem, né, acabaria causando morte celular. Então, elas precisam voltar à renaturação. E isso em vivo. E in vitro, os objetivos também, né? Quando a gente vai fazer uma PCR, que é essa duplicação do DNA, mas dentro de um tubinho de ensaio de laboratório, a gente também precisa que essas pontes se rompam. Qual é a diferença? Em vivo, eu vou aqui no próximo slide. Em vivo, o que acarreta essa desnaturação, essa quebra das pontes de hidrogênio, são enzimas, são moléculas ali dentro da célula que tem esse objetivo. E no laboratório, dentro do tubinho de ensaio, o que acarreta não temos essas enzimas. Então, o que vai fazer com que essas pontes elas sejam rompidas? Vai ser elevar a temperatura, titular ácidos ou base, que isso vai fazer com que protonizem ou desprotonizem os anéis aromáticos das bases nitrogenadas, ou agentes desnaturantes, que é principalmente a formamida, que é algo muito utilizado nos laboratórios de biologia molecular para desnaturar essas fitas, né? Isso geram grupos carregados no interior da dupla hélice e aí vai fazer esse rompimento. Isso é um processo reversível também no laboratório, né? Pode renaturar, mas existe um limite, né? Se você vai, por exemplo, se você está utilizando o método de aumento de temperatura para romper essas fitas, no tubinho de ensaio, você elevou a temperatura para que o DNA pudesse se desnaturar e agora você quer que ele renature. Então, você precisa baixar essa temperatura. Se você faz isso de uma forma abrupta, aí vai colapsar a renaturação, não vai dar certo. Né? Você precisa fazer isso de forma gradativa para que o DNA ele se encontre no ponto exato, volte a renaturar e aí complete a renaturação. Então, quanto maior a complexidade do genoma, quanto maior a molécula de DNA, mais tempo vai requerer para renaturar. Agora vamos falar sobre compactação do DNA, né? O DNA, temos 46 moléculas de DNA dentro de uma única célula, né? Todos os 46 cromossomos de uma única célula humana é equivalente a um filamento aí, pensando, né, 2 metros de comprimento. Então, como que isso vai caber dentro de uma célula? Isso só acontece justamente pelo processo de compactação, né? Como que acontece esse processo? Primeiro, pensem nessa primeira imagem. Aqui é uma dupla fita DNA, um filamento bem fininho, como se fosse uma linha, né?
de linha de costura. E aí essa linha, ela vai passar por algumas etapas. Esse é o primeiro nível de compactação. Essas estruturas aqui em círculo, elas são chamadas de nucleossomos. Esse nucleossomo é formado por a fita de DNA fazendo 2 voltas em 4, na verdade são 8 moléculas de proteínas, né? Que são as histonas. Então, são 8 histonas, 2 de cada tipo. São 2, aqui tem 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. Então, todas essas moléculas juntas, elas estão aqui formando um octeto, né? No próximo slide tem um vídeo, uma animação para representar melhor esse processo. Formam um octeto, e aí a fita de DNA, ela vem aqui, dá 2 voltas nesse nucleossomo e passa para outro e dá mais 2 voltas. Então, isso já reduz bastante o tamanho do comprimento do DNA. É o primeiro nível de compactação. O segundo nível é essa estrutura aqui, chamada de solenoide. Os solenoides é quando os nucleossomos, eles se aproximam ainda mais um dos outros por meio dessa outra histona aqui, a proteína H1. Né? Ela não está presente no nucleossomo, ela aparece depois. Ela tem afinidade por ela mesma. Então, à medida que ela se enovela aqui entre os nucleossomos, ele acaba aproximando um nucleossomo do outro, né? Então, encurta ainda mais a molécula de DNA. Esse é o segundo nível de compactação. O terceiro nível é chamado de loops, ou alças livres. É quando essa estrutura de solenoide, que a gente viu agora, ela se tem afinidade em uma matriz proteica, mas ela só tem afinidade em alguns pontos. Então, olha, aqui é um ponto de afinidade e aqui é outro. Aqui no meio não tem afinidade. Então, o que acontece? Esses 2 pontos se ligaram e isso fez uma alça. E isso acontece o tempo todo. Então, isso encurtou ainda mais o processo de empacotamento do DNA, né? Encurtou ainda mais o comprimento do DNA, formando essas alças, certo? Numa célula interfásica, que é uma célula que não está se dividindo, esse é o nível padrão do que o DNA vai estar mais ou menos nesse nível aqui. Quando ela está se dividindo, que encontra-se lá na fase da metáfase, que a gente vai estudar também, que é uma fase em que os cromossomos eles estão bem condensados, que é justamente nessa fase que as pessoas que trabalham com citogenética vão visualizar isso no microscópio, né? Então, nessa fase, os cromossomos estão mais condensados. Então, eles partem para um 4º grau de condensação, né? Eles saíram desse terceiro, vão para um 4º, que é justamente isso aqui. Que é quando essas alças livres, elas se enovelam ainda mais, dando a estrutura do cromossomo. E aí, isso, além disso, não só na fase da metáfase, né, da duplicação celular, mas em qualquer processo, algumas partes do DNA, elas podem estar mais condensadas e outras menos condensadas. As partes que estão mais, por exemplo, os telômeros, né, que eu dei o exemplo agora há pouco, os telômeros são partes extremamente condensadas. Essas partes muito condensadas, elas são chamadas de heterocromatina. Aqui no meio do cromossomo também é uma parte extremamente condensada, que também é chamada de heterocromatina. Então, as partes mais condensadas do DNA, geralmente não está acontecendo nenhum processo gênico, né? Não está deixando livre nenhum gene para transcrição. Essas partes são chamadas de heterocromatina, e as partes menos condensadas é chamada de eucromatina. Elas estão mais acessíveis à maquinaria celular para os processos de duplicação e replicação. Essa é a fita de DNA, né? A dupla fita de DNA. E aí ela vai começar a se novelar no nucleossomo. Vai aparecer as proteínas. Vejam, né? É uma molécula extremamente grande. Olha, isso aí são as proteínas, as histonas, que fazem parte do nucleossomo, né? São 8 tipos, são 4 tipos, duas proteínas de cada. Então, são 8 no total, fazendo esses círculos chamados nucleossomos. Essas proteínas no centro aqui, verde, já são a H1. Elas têm afinidade por ela mesma e aí fazem com que esses nucleossomos estejam cada vez mais próximos, né? E aí essa estrutura, ela forma as alças livres quando estão conectadas à matriz e fazem o terceiro nível de compactação. E aqui já está caminhando para o 4º nível, que é quando essas alças livres elas se enovelam, formando a estrutura densa do cromossomo. Certo?
O único ponto falho dessa animação é porque não mostra com muita nitidez a parte da matriz proteica que forma as alças livres. Mas imaginem que esse é um ponto importante também, certo? E aí já são os cromossomos vistos na fase de divisão celular. Né? Eles são a parte mais é o momento em que eles estão mais condensados e é o momento em que eles são estudados na citogenética. Aí é uma divisão celular sendo concluída, com os cromossomos em divisão indo cada um para os polos da célula para que possa ser concluída a divisão das duas células filhas. Pronto, pode ir. E agora, já vimos toda essa parte de características, né, do DNA, já falamos do DNA, e agora vamos falar um pouco do RNA, que também não deixa de ser importante dentro do funcionamento celular. Então, o RNA, seu nome é ácido ribonucleico, dando referência à pentose, que compõe essa molécula, que é a ribose. E é um ácido nucleico com estrutura química, processamento e função diferente do DNA. É mais instável, é mais também sujeito a sofrer oxidação, justamente por aquela hidroxila a mais presente em sua pentose. Então, sua manipulação no laboratório vai requerer mais cuidados. Fazendo a comparação de uma fita do RNA com uma fita do DNA, as únicas diferenças básicas é justamente a presença da hidroxila a mais na... Tu corta essa partezinha que eu fiz um barulho. Foi? As únicas diferenças visíveis, né, na molécula do DNA e do RNA é justamente essa hidroxila mais na pentose do RNA, em comparação com um hidrogênio livre na molécula de DNA. E a diferença é que no RNA vai haver a base nitrogenada uracila, enquanto a uracila, de forma normal, ela não acontece no DNA. Quando ela acontece no DNA, foi por algum processo mutacional. Então, a uracila, normalmente, ela só acontece no RNA, enquanto que o DNA tem a timina com exclusividade. Aqui é um quadro base, né, comparativo entre as duas moléculas para facilitar ainda mais o entendimento onde as duas se diferem. Né? No DNA temos a desoxirribose, enquanto no RNA é a ribose, né? A pentose ribose, e a diferença é apenas a hidroxila a mais. No DNA temos aqui as 4 bases e a timina, sendo uma delas, e no RNA, dentre as 4 bases, temos a uracila. O DNA, em condições normais, é uma dupla fita, enquanto que o RNA é uma fita simples, que em algumas situações ela pode dobrar com ela mesma. Vamos ver uma imagem disso nos próximos slides também. Mas, a grosso modo, é uma fita simples, tá? Ela não é dupla fita, ela só apenas aparece dobradas em algumas estruturas. Dentre as funções, o DNA tem função principal de armazenar informações, enquanto que o RNA pode ter função de transportar essa informação, né, que vai estar lá no núcleo, vai transportar lá para o citoplasma para gerar uma proteína. Vai ter também função estrutural, que aí já é o caso do RNA ribossômico, e função catalítica, que aí é um caso de um RNA mais particular, que são os microRNAs, que são um pouco comentados, mas que tem função catalítica, principalmente quando vai retirar aqueles introns, né, da fita do gene, aqueles introns que são aqueles segmentos que não codificam a informação genética, então eles precisam ser retirados. Então, é justamente ali que vai atuar esses microRNAs. E o DNA, de forma geral, são moléculas grandes, enquanto que os RNAs são moléculas pequenas. Então, pense, né? São moléculas pequenas justamente por serem mais instáveis. Se já é difícil manter uma molécula pequena, como o de RNA, de forma, vamos supor, por muito tempo, porque na verdade eles sobrevivem por pouco tempo, imagine se o RNA fosse uma molécula grande. Então, faz todo sentido, do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido que sejam moléculas pequenas e que tenham um ciclo de vida mais curto que o DNA, justamente por essa instabilidade. Aqui são os tipos de RNA, né? Temos os principais, são o mensageiro, RNA mensageiro. Aqui é a denominação, como ele é comumente escrito. RNA ribossomal, o RNA transportador e outros RNA, como os pequenos RNAs, os microRNAs, né? E aí vamos falar um pouco mais desses principais RNAs.
Aqui é a estrutura, né, base, como eles acontecem, do RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico, dentro dos ribossomos. O RNA mensageiro é uma sequência de nucleotídeo que codifica uma cadeia de peptídeos, né, de proteínas específica. Então, essa sequência de nucleotídeos, ela foi gerada a partir de um molde de DNA e vai lá para o citoplasma servir de molde também para que possa gerar uma cadeia peptídica, que é uma proteína, né, que vai gerar uma proteína. Então, esse RNA mensageiro, ele é formado durante o processo de transcrição. Ele tá em maior quantidade no citoplasma, porque é para lá que ele vai migrar e é para lá que ele vai gerar proteína. Então, ele está no núcleo apenas para ser gerado. Logo, ele já vai para o citoplasma. São segmentos, possuem segmentos não codificantes, né? Geralmente possuem mais ou menos 25% da sua estrutura não codifica. Então, se não codifica nada, o que está fazendo essas informações ali? É justamente aquela parte de promotor, de terminador, que estão ali para informar onde começa e onde termina essa informação gênica. O promotor e o terminador, eles também permanecem na fita de RNA mensageiro quando o RNA mensageiro vai lá para o citoplasma, para que possa informar ao ribossomo onde é que começa e onde é que termina a tradução para gerar proteína, certo? E nos eucariotos acontece um processo chamado de processamento ou maturação do RNA. Então, isso não acontece nos procariotos, apenas nos eucariotos. Nos procariotos, o RNA mensageiro, ele já é gerado de uma forma que direto ele já passa para a tradução, já vai gerar uma proteína. Nos eucariotos, não. Os eucariotos, lembrem, os eucariotos, o DNA está no núcleo e vai ser transportado para o citoplasma. Nos procariotos, não. Então, esse RNA mensageiro gerado no núcleo, ele é bem mais extenso e cheio de sequências que nem todas elas são importantes lá no citoplasma. Então, ele vai sofrer mudanças. E por causa disso, esse RNA inicial, ele é chamado de pré-RNA, antes de sofrer todas essas alterações. E o seu resultado, né, depois dessas alterações, é chamado de RNA mensageiro propriamente dito. Então, quais são essas alterações? Primeiro, é a adição de uma cauda poli-A. Deixa eu ver a próxima imagem aqui. Olha. Opa. Ela recebe essa cauda poli-A aqui no final, e justamente porque essa cauda poli-A vai gerar esse grampo aqui, que vai fazer com que o ribossomo bata aí, chegue nessa sequência e pare. E aí ele vai sair. É justamente a parte final, é onde se encerra a informação. Então, a cauda poli-A tem essa função. Faz esse grampo que vai fazer com que a tradução pare. Tem a sequência líder na 5'-fosfato, que é uma guanina metilada, né? Aqui, que faz parte do códon de iniciação. E aí, a última alteração é chamada de splice, que é a retirada dos introns. Olha, tá errado aqui. Aqui eu coloquei retirada dos exons, na verdade é retirada dos introns. Lembrem que os introns é a parte que não tem informação genética. Então, são eles que vão ser retirados mais à frente, certo? São essas três alterações que o RNA mensageiro precisa sofrer para poder chegar ao citoplasma nas células dos eucariotos. Isso não acontece nos procariotos. O segundo tipo de RNA são os RNAs transportadores. É uma estrutura de RNA mais enovelada. É aqui que acontece A gente pensa que ele é uma dupla fita, mas na verdade ele é uma fita só, é uma fita simples que está dobrada, né, em si mesmo em algumas situações, dando esse formato de trevo, como ele é conhecido. Então, ele é responsável por fazer o transporte de aminoácidos. Em um lado, ele vai reconhecer uma sequência de 3 letras, né, do RNA mensageiro. Por exemplo, aqui temos uma uracila, uma guanina, 2 guaninas, né? Então, vai reconhecer isso e na outra ponta, de acordo com essa sequenciazinha aqui, na outra ponta vai ter um aminoácido que é o aminoácido específico para essa trinca, né? Para essa sequência de 3 letras. Então, para cada sequência de 3 letras, existe um aminoácido específico. E aí, existe RNA transportador
para reconhecer tudo isso, para reconhecer cada sequência de trinca e também cada aminoácido que vai ser correspondente, certo? E aí os RNAs transportadores, eles estão presentes tanto em animais quanto em plantas, são mais de 50 tipos de RNA transportadores, e apenas 20 aminoácidos. Por que isso? Porque existem RNA transportadores em excesso, vamos dizer assim, né? Mais de um RNA transportador vai reconhecer o mesmo aminoácido. Isso é importante porque, né, como eles se degradam muito facilmente, se algum RNA transportador tiver em falta, vamos dizer assim, no momento, poderia comprometer a síntese de proteína. Então, é importante que existam mais de um RNA transportador reconhecendo o mesmo aminoácido e a mesma sequência de trinca, certo? E esse excesso também acontece porque existe uma repetição de genes para RNA transportadores. O RNA transportador é um tipo de RNA funcional. Ele também é gerado a partir de um molde de DNA por uma região gênica, né, específica para gerar um RNA transportador. E existem genes de RNA transportadores em excesso, né? Tem mais, são vários. Por isso que existe mais de 50 tipos deles, porque existem tantos genes assim correspondentes ao RNA transportador. E essa região que reconhece a fita de RNA é chamada de anticódon. Aqui no RNA, essa trinca, que eu falei trinca, né, são uma sequência de 3 letras, o nome dessa trinca é códon. Então, no RNA transportador, a região que reconhece esse códon é chamada de anticódon, certo? E essa sigla' AA, sempre que vocês verem AA nos meus slides, se refere a aminoácido. Então, o aminoácido se liga na extremidade 3' OH livre. Então, é essa extremidade aqui. Lembram da estrutura, né? O RNA também tem uma pentose com uma 3' que vai ficar livre e é justamente nesse carbono 3', né? Da pentose que está livre, que é onde vai se ligar o aminoácido específico, certo? Aqui uma outra imagem do RNA transportador, como ele novela, né? Aqui é de uma forma mais didática, com ele novelado, porém aberto, né? Em forma de trevo. E aqui como ele acontece, de fato, representando como ele acontece em vivo, né? Bem novelado. Na verdade, ele não aparece essa forma de trevo, apenas quando ele se abre, né? E aqui é uma representação. Sim, aí quando o RNA transportador ele está com o seu aminoácido ligado, aqui quando tem um aminoácido aqui ligado na extremidade 3 do carbono 3 livre, esse RNA transportador, ele começa a agir como se fosse uma enzima. Então, ele recebe um nome diferente também. A partir desse momento que está com o RNA com o aminoácido ligado, ele recebe o nome de aminoácido RNA sintetase, né? Porque é um RNA transportador apto a colaborar na síntese proteica, na síntese de uma cadeia peptídica. O último tipo de RNA é o RNA ribossômico, que também é um RNA funcional. Esse RNA ele participa da maquinaria de síntese proteica. Ele é o tipo de RNA que está em maior quantidade na célula. Mais de 80% de todo o RNA celular é do tipo ribossômico. Justamente porque está acontecendo síntese constante de proteína o tempo todo. Mais uma sigla, né? Nos meus slides, quando tiver essa sigla PTN, é proteína, certo? E esse excesso de RNA ribossômico, né, também é consequência de vários genes para RNA ribossômico. Então, o DNA ele tem em vários locais, em vários pontos estratégicos, genes locais diferentes para gerar RNA ribossômico. Não é só um único gene em todas as moléculas do DNA, um único gene para RNA ribossômico. Não. Se fosse assim, seria muito lenta o processo de gerar ribossomo para a síntese proteica. Então, são vários genes gerando RNA ribossômico para que a síntese proteica não pare, né? Então, o ribossomo, que é a maquinaria que vai gerar proteína, ele é formado por esse RNA, que é o RNA ribossômico, que é sua parte catalítica, né, sua parte funcional, e também por proteínas acessórias, que são chamadas de proteínas ribossômicas. Existem duas subunidades de RNA no ribossomo. A subunidade menor,
que vai fazer esse pareamento códon-anticódon, né? Lembrem que o RNA transportador está atuando aqui junto. A gente vai ver isso na próxima aula, como que tudo isso em conjunto trabalha em conjunto, certo? Então, a subunidade menor, ela vai ser responsável por esse pareamento do códon com o anticódon do RNA transportador, e a subunidade maior vai ser responsável pela formação da cadeia peptídica. Na subunidade maior é que vai acontecer a ligação daquele aminoácido que o RNA transportador está trazendo, e esse aminoácido vai se ligar na cadeia peptídica. É justamente na subunidade maior do RNA ribossômico, do ribossomo. Certo? Olha, vejam aqui essa imagem, olha. Aqui é a subunidade menor, que é onde acontece o reconhecimento códon-anticódon. Olha aqui, né? Tá reconhecendo o transportador aqui no ribossomo, esse é o ribossomo. O transportador está fazendo o reconhecimento aqui, códon-anticódon. E na subunidade maior, que é essa daqui, aqui na imagem também essa daqui, na subunidade maior, tá acontecendo a cadeia peptídica saindo aqui. O transportador traz um aminoácido que se liga na cadeia que já está em formação, certo? Então, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar mais da replicação, da duplicação do DNA, vou falar da maquinaria, das proteínas, certo? E é isso, bons estudos!